Boa noite, pessoal. Hoje é quinta-feira, 20 horas, mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo. E boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do Facebook. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tempo, memória, aqui e agora, né? Quando a gente pensa em memória, a gente normalmente pensa naquilo que a gente se lembra, tá? É verdade, memória também é isso, mas memória é mais do que isso. A própria forma como a gente pensa sobre a gente mesmo é memória. Ou seja, se eu digo eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa má, eu sou simpático ou eu sou antipático, se eu digo eu sou educado ou eu sou mal educado, qualquer coisa que a gente diga, a gente, na verdade, está se referenciando às nossas memórias, né? Aquilo que a gente chama de autoimagem nada mais é do que as nossas memórias. Ou seja, é alguma coisa que eu vejo sobre mim mesmo e também alguma coisa que eu digo sobre mim mesmo. Mas isso é baseado em alguma coisa que em algum momento eu vivi, eu experimentei. Claro, às vezes a gente teve 3 ou 4 situações de ser uma pessoa, por exemplo, antipática, e a gente se agarra nessas e a gente diz, eu sou uma pessoa antipática, quando na verdade teve várias outras situações em que a gente foi muito diferente disso. Mas as nossas memórias, o importante aqui é que as nossas memórias, elas são parte da nossa autoimagem. Aquilo que a gente diz, eu sou, tem a ver com a nossa memória, né? Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me sinto dessa maneira, eu me sinto assado, enfim. Também aquilo que a gente tem medo, as coisas que a gente não quer que voltem a acontecer na nossa vida, veja, voltem a acontecer na nossa vida, são coisas que de alguma maneira estão associadas à nossa memória. Ou seja, situações difíceis que eu vivi, eu não quero que aquilo volte a acontecer, eu tenho a memória, então eu tenho medo dessas coisas. Então, eu não querer que alguma coisa aconteça na minha vida tem a ver, obviamente, com as minhas memórias. Não tem como eu não querer que aconteça alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é, que eu nunca vivi, que eu nunca sequer imaginei, ou seja, não é parte da minha memória. Da mesma forma, aquilo que a gente deseja também é parte das nossas memórias. Mas como assim, se desejar uma coisa no futuro? É que a gente deseja baseado em alguma experiência prazerosa anterior. Eu gostaria de ir a tal lugar. Você já foi? Não, eu nunca fui. Ou eu já fui. Mas se eu nunca fui, eu tenho a ideia de que vai ser de tal jeito, porque eu misturo com alguma coisa que alguém me falou, com alguma coisa que eu imagino, nisso eu coloco alguma sensação que eu já tive em algum outro lugar, e daí eu desejo. Então, vê, nossas memórias têm a ver com nossa autoimagem, aquilo que eu sou, aquilo que eu acho que eu sou, como eu me considero, nossas memórias têm a ver com os nossos medos e com os nossos desejos. Ou seja, a gente se referencia muito e sempre às nossas memórias. E também aquilo que a gente considera nossos problemas, nossas dificuldades, também são nossa memória. Um trauma que eventualmente eu tenha, um medo de altura, um medo de qualquer coisa, tem um pé na memória. Ou seja, foi alguma coisa que eu vivi e que aí hoje aquilo de alguma maneira me assusta e eu não quero mais, né? Assim como um desejo, como eu disse, alguma coisa que eu queira viver. Então, se a gente for olhar bem, o que é memória? Bom, é uma imagem que eu tenho dentro, junto com sons, eventualmente, que eu diga aqui para mim mesmo, coisas que eu fale para mim ou que eu escute daquela cena, e como eu me sinto em relação a isso que eu estou vendo e ouvindo. Agora, o curioso aqui é que aquilo que eu estou vendo, uma lembrança de uma situação difícil, por exemplo, aquilo que eu estou vendo é só uma imagem aqui dentro, nada além disso, um jogo de luzes e sombras. Não é real, não é aqui e agora. Por outro lado, aquilo, e assim também é, desculpa, com aquilo que eu me digo a respeito, ou com sons que eu escute que compuseram aquela cena. Agora, por outro lado, aquilo que eu sinto quando eu vejo isso, aí é real. A sensação está de fato acontecendo aqui e agora no meu corpo. E isso acaba como que emprestando realidade a essa memória, fazendo eu acreditar que essa memória é real, é verdadeira. Por quê? Porque o sentimento que eu tenho quando vejo isso, quando escuto isso aqui dentro, é real. Mas, na verdade, é só o sentimento que é real. A imagem podia ser qualquer coisa.
Quantas fantasias a gente já não imaginou, boas e ruins, e a gente vibra com aquilo, quando na verdade não existe, é absolutamente irreal, não está presente. Então, quando a gente puder olhar para memórias como sendo apenas imagens aqui dentro, na verdade, sons aqui dentro, a gente fica livre. Ou seja, a gente de alguma maneira volta para o bem aqui e para o bem agora. Isso aqui sim é real. Isso aqui sim eu estou sentindo. Isso aqui sim eu estou experimentando. Vou interromper só um instantezinho aqui, porque tem uma pergunta da Aline, perguntando se é possível se remodelar. Olha, supondo que eu entenda do que exatamente você está falando, é possível se remodelar, é possível, inclusive, mudar as nossas memórias. Mas o que acontece é que, ainda assim, a gente vai estar lidando com esse terreno de memórias. E o que a gente quer é alguma coisa mais além, é alguma coisa aqui e agora. Então, voltando para a memória. Agora, eu gostaria que você me acompanhasse aqui num pequeno exercício. Mas mais do que prestar atenção em mim, eu gostaria que você prestasse atenção no que acontece dentro de você quando você vai ouvindo aquilo que eu vou te dizendo. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse seria imaginar um elefante. Você viu o que aconteceu? Não tinha nenhuma imagem de elefante nesse momento. Mas quando eu peço para você, imagina um elefante, surge um elefante na sua mente. Concorda? Isso é memória. Da onde veio esse elefante? Não sei. De um zoológico que você frequentou ou de um programa de televisão que você assistiu, não importa. Mas você agora tem a imagem aí de um elefante. Vamos continuar. Então, imagina um elefante cor-de-rosa, com bolinhas amarelas. Ele sorri e começa a caminhar. Pisa agora num bolo de tomates que estão à frente e você escuta o barulho. Ele continua caminhando, o rabo começa a rodar com bastante força, como uma grande hélice, e ele decola, ele voa, usando as orelhas para ajudar. Vê, tudo isso é uma grande fantasia, você pode dizer, é verdade. Mas de alguma forma você já conhecia o elefante, senão isso não poderia fazer sentido. Ou seja, você então tinha a memória do elefante. Aí você sabe, por memória também, o que é a cor rosa. Então você pega essa cor rosa de algum lugar e coloca no elefante. Talvez você nunca tenha visto de fato um elefante cor-de-rosa, talvez em desenho animado. Mas o fato é que você pintou esse elefante cor-de-rosa. E aí, com bolinhas amarelas. Você sabe o que é bolinha, você sabe o que é amarelo, você pega bolinhas amarelas e coloca no elefante. E assim por diante. Você nunca viu o elefante voando, mas você consegue imaginar o rabo rodando, e aí esse elefante, de fato, voa. Ou seja, tudo isso, de alguma maneira, está na nossa memória. A junção que a gente fez disso foi fantasiosa, eu concordo. Mas não importa, tudo isso é memória. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que memória é fantasia. Por quê? Porque a gente sempre junta com alguma coisa. Então, se você lembrar, por exemplo, da sua rua, você anda na sua rua todos os dias. Se alguém pedisse para você descrever em detalhes os prédios, ou as janelas, ou as portas da sua rua, você provavelmente não saberia, ou saberia muito pouco. No entanto, você tem uma ideia da sua rua. Essa ideia é composta de alguns elementos reais e de outras coisas que você coloca aí dentro para compor o quadro, porque não importam tanto. A função da memória te dá um certo norte nesse momento. E é isso que ela faz. Então você não precisa saber exatamente todos os detalhes, porque eles são irrelevantes. Mas você tem alguma coisa que te diz, essa é minha rua. Pronto. Daí em diante você não precisa prestar mais atenção em outras coisas. Então, a memória que você tem agora da sua rua, se você fosse descrevê-la, desenhá-la, se você soubesse desenhar bem, ela seria fantasiosa, porque ela teria alguns elementos reais e o resto seria só uma grande junção de outros elementos, de outros lugares. Coloca um prédio, coloca uma casa, porque você sabe que tem casas e prédios na rua e tudo mais, e só isso. Mas, na verdade, é uma fantasia, é algo que a gente está montando.
E assim também são as memórias que a gente tem de infância, de adolescência e de situações difíceis. A gente, em geral, tem um elemento, por exemplo, aquela pessoa brigando com a gente, aqueles olhos grandes, alguma fala, talvez, e o resto a gente cria ali. Com que roupa aquela pessoa tá, o jeito que ela está olhando, tudo isso a gente vai compondo, a gente vai, na verdade, criando coisas baseado naquelas outras memórias de outros lugares que a gente tem. Então, a primeira ideia que eu queria que ficasse aqui é assim, ó, memória é uma grande salada. Tem alguns elementos reais com um monte de misturas. E a gente às vezes se fia na memória. Bom, algumas coisas dá para fazer, mas 100% não. Outras a gente vai perder. E tem mais uma questão ainda. Quando a isso se juntam elementos emocionais, aí é que a coisa fica ainda mais confusa e complexa. Eu volto para isso daqui a pouquinho. Tem uma pessoa aqui que está perguntando, sabe explicar por que algumas pessoas conseguem se lembrar de eventos desde muito novos e outras só se lembram de eventos a partir dos 5 anos de idade ou até mais recentes? Olha, existem várias teorias a esse respeito. Eu, uma vez, na França, trabalhei com um marceneiro que, aliás, ele sabia fazer de tudo, mas basicamente com marcenaria. E ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa que teve que fugir durante a guerra. Ele não era judeu, mas ele era escuro, ligeiramente escuro de pele. Os nazistas perseguiam todos que não fossem arianos. Ele lembrava um pouco ciganos, assim. E ele acabou, junto com o irmão dele, vagando pelo interior da França, onde a guerra era menor do que nas grandes cidades. E uma vez conversando com ele me relatou situações. Ele tinha 3 anos quando ele foi assim, e o irmão 2. Né? E ele me narrou várias situações com muito detalhe de tudo isso. E me narrou também situações ainda anteriores, de quando ele era um bebê pequeno, talvez 1 ano, que ele estava sendo tirado dos pais dele. Ou seja, a gente pode inferir daí que talvez os traumas, às vezes a gente esquece, não lembra mesmo daquela fase, e outras vezes aquilo fica muito presente, né? Muito, muito vivo. Né? Eu acho que eu tenho algumas perguntas aqui também pelo Facebook, antes de a gente continuar. Sim, o Ricardo pergunta se o cérebro preenche lacunas. Sem dúvida nenhuma. Tá? Ou seja, algumas coisas, elementos a gente tem e o resto ele preenche. Com o quê? Com qualquer coisa, na verdade, porque não é importante. Não é a elas que a gente está prestando atenção. O importante, por exemplo, se eu preciso ir daqui para casa, o importante é que eu saiba algumas coisas básicas. Eu não preciso saber o nome das ruas pelas quais eu vou passar. Eu tenho que saber que mais ou menos naquele prédio ali eu viro, naquele outro eu viro outra vez. Eu não preciso saber de detalhes, eu não preciso saber como é a janela daquele prédio. Então, o cérebro tem uma questão energética, bota qualquer coisa aí, não precisa ter atenção, não precisa ter presença para isso. Ele só vê aquilo lá e pronto, tanto faz. Né? Então, ele preenche, sim, lacunas de um outro... o que é importante para ele é outra coisa, é que os elementos essenciais da memória fiquem presentes e que outros vão embora, se percam, não são mais importantes. Bom, então, isso em relação a memórias. A gente já vai voltar um pouquinho para isso. Eu queria entrar um pouquinho em tempo, porque isso chamado tempo, que está associado com memória, claro, também para a gente, porque a gente diz isso aconteceu há muito tempo, ou isso é algo recente, mas se você perceber também como a gente organiza o tempo aqui dentro, a gente tem uma certa noção de isso está mais longe, isso está lá atrás, ou isso não aconteceu ainda, isso está lá na frente, ou um dia lá na frente eu vou fazer isso, ou lá atrás. Isso foi uma coisa que se perdeu, ficou de lado no caminho. Ou seja, o curioso, o interessante com isso é que o tempo inteiro a gente está, na verdade, utilizando palavras que dizem respeito a espaço. Lá atrás, lá na frente, de lado, isso é espaço. Porque essa coisa chamada tempo é imensamente relativa. E o que a gente tem disso, na verdade, é uma sensação. Tudo bem, eu posso falar sobre o relógio. Olha, se passou aqui 10 minutos ou 1 hora, então é exato. Mas você sabe que
Dependendo da situação que você está vivendo, o tempo passa rápido. Ou dependendo da situação que você está vivendo, o tempo passa muito lentamente. Então, o tempo, assim como a gente o experimenta, não é uma coisa exata, não é uma coisa fixa. Tá? Depende, às vezes demora muito, às vezes é muito rápido, independentemente do que a gente está vivendo. Isso tem a ver com tráfego mental. Quando o tráfego mental é muito rápido, é muito intenso, parece que muita coisa está acontecendo, o espaço está muito preenchido. Tá? E quando o espaço mental está lento, quase nada acontece, a gente tem a sensação de que o tempo está passando devagar. Tá? Enfim, a nossa noção de tempo tem a ver com o nosso tráfego mental, tem a ver também com nossas memórias. Agora, juntando um pouco as duas coisas, imagina que a gente está numa estrada, uma estrada que começa aqui e vai até lá longe, né? Se eu olho para baixo, eu vejo as pedrinhas da estrada e eu vejo essas pedrinhas com detalhes. Se eu olho um pouco mais à frente, eu já não percebo muito detalhes assim, mas eu percebo talvez uma descoloração no asfalto ou uma parte mais escura. Se eu olho mais lá na frente ou mais lá longe ainda, eu já não consigo distinguir. E essa estrada vai se afunilando, ela vai fechando. Ela é ampla aqui e ela é fininha lá na frente, pequena lá na frente. A gente sabe que lá na frente a estrada tem a mesma largura que tem aqui onde eu estou. Mas a nossa percepção enxerga ela larga aqui e curtinha lá na frente. Também é assim com as nossas memórias. A gente diz isso está bem perto ou isso está longe. Se você pegar alguma coisa que aconteceu ontem ou hoje de manhã, você é capaz de se lembrar de tudo isso com detalhes. Você sabe a roupa que você estava, ou a roupa que um amigo seu estava, você lembra o que você comeu. Ontem, pouco menos. Semana passada, talvez já não dê mais. Então, quanto mais longe vai ficando o tempo, quanto mais para trás, estou falando de espaço de novo, mais indistintas as coisas vão ficando. Assim como numa estrada. Se eu estou aqui e tem um carro ali e outro um pouquinho mais distante, eu sei qual está na frente, qual está atrás. Mas se eles estão bem lá longe, eu não sei dizer qual está na frente e qual está atrás. Mesma coisa com as nossas memórias. Nesses últimos tempos, eu posso dizer o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Agora, se é uma coisa muito lá atrás no tempo, de novo, estou usando espaço lá atrás no tempo, eu já não sei dizer direito o que veio antes, o que veio depois. Eu tenho que fazer um certo esforço e recorrer a outras coisas para poder fazer uma certa matemática aqui dentro e dizer, não, foi isso que aconteceu antes, depois aconteceu tal coisa. Ou seja, eu preciso recorrer a outras memórias, porque aquelas ali só não são suficientes. Então, veja, existe aqui para trás, quando eu penso, bom, tudo isso aconteceu lá atrás, isso aconteceu, mas isso aconteceu ontem. Eu estou usando sempre uma questão, um vocabulário de espaço. Para a gente, essa coisa chamada tempo, ela existe traduzida por espaço e também como uma sensação. Muito tempo ou pouco tempo. É uma sensação só. E aí, nessas memórias, voltando, entram a questão emocional. Porque a questão emocional bagunça essa ordem toda. Então, coisas que aconteceram há muito tempo parecem estar presentes aqui agora. Nossa, eu sinto isso como se fosse hoje. Né? E coisas que, de alguma maneira, recentes, mas que não têm muita importância, ficaram perdidas aí para trás, como semana passada, quando eu escovei os dentes antes de dormir, já nem me lembro mais disso, está aí para trás, perdido em algum lugar de alguma forma. Então, vê, primeiro, quando a gente fala de aqui e agora, a gente está falando desse único tempo. Aqui sim existe. Aqui eu vivo, aqui eu estou presente. Tudo que a gente chama passado são memórias, ou seja, imagens, sons aqui dentro. Só isso. Tá? Não é aqui e agora. Só que, se eu fico me relacionando com isso e sentindo isso, eu acabo com a sensação de que isso é real. Porque a sensação é real. A sensação empresta realidade a isso. E também aquilo que eu chamo de futuro, eu não consigo imaginar nunca alguma coisa que eu não tenha a menor ideia. Eu imagino alguma coisa a partir de algo que eu já vivi. Portanto, o futuro é, na verdade, passado também.
Porque futuro são memórias. Que outra coisa, se não isso? Ah, tudo bem, mas eu reorganizo de um outro jeito. Mas a gente também não faz isso com as memórias passadas? Então, na verdade, perguntas aqui. Ok. Na verdade, o que existe é esse momento aqui e agora. Ou memórias, passado. Sejam, quer a gente dê a elas o nome de passado ou o nome de futuro. Dá no mesmo, porque é só o jeito que a gente organiza as coisas. Com algumas delas, eu digo, isso já aconteceu. Eu empresto a elas essa sensação. Com outras delas, eu empresto a sensação de será? Talvez? Não sei. Mas, de novo, quem está fazendo essa jogada toda é a minha sensação, porque são só memórias aqui dentro. E, nesse aspecto, só fantasias. E nem tempo tem. Tem bem aqui e bem agora. O resto é só uma criação que me dá essa ilusão dessa coisa chamada tempo. Então, quando a gente está bem aqui e agora, não faz muito sentido a gente falar de passado nem de futuro, a menos que a gente esteja se referindo à nossa mente só. Então, quando a gente está bem aqui, bem agora, a gente poderia sim, se a gente quer dar uma dimensão temporal a isso, falar de eternidade. Porque o tempo inteiro a gente está bem aqui e bem agora. Quer a gente queira, quer não existe outra possibilidade. Então, essas coisas todas que a gente escuta, às vezes, nas terapias clichês, falando que você tem que estar no aqui e agora. Todo mundo sempre está no aqui e agora. Não tem outra possibilidade para nenhum de nós. A gente sempre está no aqui e agora. Mas a gente pode fazer de conta que não. Ou seja, eu fico me relacionando com isso o tempo inteiro. É aquela pessoa que eu amei quando eu tinha 15 anos, como a vida era melhor, blá, 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 blá. Ou então, um dia eu vou encontrar aquilo. E com isso a gente perde isso que está acontecendo agora. Que é melhor? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas é real. A única razão da gente ir para o passado ou ir para o futuro é, na verdade, meio que para se proteger desse momento aqui e agora. Quer ele seja muito prazeroso, porque se ele é muito prazeroso, eu fico com medo que ele acabe, então, de alguma maneira, eu me protejo, me lembrando de alguma coisa, ou criando alguma coisa para frente, que no fundo é se lembrando também. Ou então, quando ele é muito ruim, eu vou para alguma fantasia também, fico imaginando como eu era feliz, ou como eu vou ser feliz um dia, enfim. Não é questão de ser bom ou ser ruim, a questão é que nada disso é real, só tem isso aqui agora. Não tem o que recuperar lá atrás. Não tem o que mudar lá na frente. O que tem é aqui e agora. Isso é a nossa vida. Isso é possível. Isso é o que a gente tem. O resto é pura fantasia, memória e essa ilusão chamada tempo. O que a gente tem de fato é aqui e agora. Ok? Então, eu quero agradecer vocês por essa live, por essa presença. Na quinta-feira a gente está de volta. Se você tiver alguma pergunta que você queira fazer, ou que você queira deixar aqui. Sim, já respondi essa do Ricardo, perguntando se memórias são fantasias. Isso é um assunto delicado, porque muita gente valoriza muito as suas memórias, mas na verdade elas são uma fantasia. Primeiro, porque elas não estão aqui agora. E mesmo quando elas representam alguma coisa exata daquilo que aconteceu, né? A gente está sempre juntando coisas que são. A gente está mudando, a gente está criando, a gente está adicionando, o cérebro está preenchendo lacunas, como o Ricardo falou aqui agora há pouco. Tá? Então, é isso. Agradeço vocês por esses minutos juntos aqui e quinta-feira que vem a gente conversa um pouco mais. Se você quiser algum assunto específico, a gente pode considerar, é só você mandar ou aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, ou também pelo e-mail do Instituto, contato@nascimento.com.br. E se não, a gente também pode propor sempre um tema das coisas que a gente tem vontade de falar, tá bom? Então, encontro vocês na quinta-feira que vem. E, de novo, muito obrigado pela presença e por a gente poder compartilhar esses momentos juntos aqui. Até!